Pode colocar para mim, por favor. Gente, tem dia que é com emoção para vocês também? Tem dia que é com emoção para mim. Hoje está com bastante. Deixa eu ver. Esse daqui só está funcionando? Os dois? Então tá, então vamos mandar os dois. Vamos lá, os meninos já estão abrindo os slides e a gente vai começar. Partilha no espírito do espiritismo. Adultério, isso, a primeira. Aí. Você não quer? Copinho. Obrigada. Vamos ver. Perfeito. Ufa, vamos lá. Hoje o tema da gente é pecado por pensamento, adultério. E aí eu achei interessante, eu sempre começo geralmente por aqui com vocês. Eu falo, nossa, a Erika passou o tema, eu fiquei pensando como que a gente ia trabalhar essa ideia. E esse tema específico, ele tem uma parte do Evangelho, 2 itens do Evangelho, que vão falar detalhadamente sobre ele. Então hoje a gente tem um Cristo base, isso já ajuda bastante a gente construir esse pensamento. Mas, de qualquer forma, eu acho que a primeira palavra, e eu fiquei muito tempo presa nessa palavra, adultério. O adultério, eu acho que é uma palavra assim que, não sei pra vocês, mas a gente fica bastante assim, adultério, adulterar, e aí é uma questão assim, até midiática. Se a gente for pensar em qualquer novela, filme, livro, é muito recorrente que essa ideia do adultério esteja presente. E aí, nesse adultério, o mais típico que a gente pensa, esse adultério de um casal, onde uma pessoa do casal trai com outra pessoa. E aí, a primeira vez que eu fiquei lendo esse trecho, pelo título que a Erika mandou, eu ficava pensando, adultério, e presa nesse ponto. E aí, que interessante, né? Quando a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber que ele aprofunda e traz para a gente uma perspectiva muito maior desse adultério. Então a gente vai fazer um caminho onde que a gente vai falar primeiro sobre a ideia de pecado, vamos passar pelo pensamento, vamos chegar no adultério e por fim a gente vai falar de uma questão de justiça, proporcionalidade. Vai fazer sentido e vamos caminhando juntos. Pecado. Vamos lá? Quando a gente pensa em pecado, e aí, eu não sei vocês, mas apesar, né, que alguns de nós, eu acredito que já cresceram aqui no espaço, né, espírita e tiveram já uma educação espírita, eu acredito que a maioria de nós começam, inclusive porque o Brasil é uma perspectiva mais cristã no sentido católico, então a maioria de nós constrói alguns conselhos cristãos a partir do catolicismo. E aí a primeira ideia que a gente tem de pecado, eu fiz questão de trazer essa, deixa eu ver, passa um pouquinho por aqui, 7 pecados capitais. E aí a gente vai falar assim, luxúria, soberba, gula. Por enquanto, alguns de nós, quando a gente pensa em pecado, é sobre aqui que a gente pensa. E olha que interessante, essa não é uma ideia exatamente cristã, não está na Bíblia. Mas essa é a ideia que a gente construiu acerca do pecado. E aí, olha que detalhe provocativo. Essa é uma ideia de construção de pecado negativa. Ou seja, para eu não pecar, eu não devo cometer a preguiça. Para não pecar, eu não devo cometer a luxúria. Para eu não pecar, eu não devo ter inveja. E aí, tem uma questão, é uma questão psicológica. Vamos aqui fazer um exercício rápido. Não pensa numa pizza muito gostosa, com queijo puxando, assim, aquele queijinho que você morde, puxa. Não pensa. Alguém aqui não pensou? Ou melhor, quem pensou na pizza? Exato. A construção negativa do pensamento, não fazer, é muito difícil. É muito mais fácil se a gente faz uma construção positiva. O que eu tenho que fazer? E aí a gente vai caminhando e a gente vem para esse segundo momento
onde que a gente vai falar dos 10 mandamentos. E aí assim, né, gente? Cristo é extremamente sábio. Quando ele vem falar aqui dos 10 mandamentos, ele já constrói para a gente um raciocínio de uma forma bem diferente. E aí aqui, né, vamos fazer só para a gente se organizar. A gente está falando aqui no pré-momento antes de Cristo, né, Jesus Cristo está na Terra. Mas é uma ideia divina, uma ideia de Deus, onde que a gente sabe, inclusive porque o Evangelho segundo o Espiritismo deixa isso muito expresso, que ele não veio para revogar as leis anteriores, ele veio para explicá-las, ok? Então vamos falar aqui dos 10 mandamentos. Quando a gente vem para os 10 mandamentos, apesar de a gente ter alguns na construção negativa, ou seja, não tomar o nome santo de Deus em vão, não matar, não pecar, a gente já começa a ter uma construção no positivo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o Cristo, aí de fato, Cristo na Terra, quando a gente vai trazer aqui para o Evangelho, ele faz uma coisa ainda mais fantástica. Ele sintetiza. Ele fala, olha, todos são importantes, mas se a gente for pensar naquilo que é mais essencial, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí, nesse momento, a gente tem uma palavra, uma frase que ajuda a gente a nos orientar, a saber o que eu devo fazer. Deixa de ser a ideia de não pensa, não come a pizza muito gostosa que o queijo puxa e fala, olha, come uma salada, come a pizza só no final de semana. É quando a gente começa a ter uma ideia positiva. E aí o Espiritismo faz ainda melhor e vem com um novo momento. Ele vai falar aqui com a gente das leis espirituais. Leis morais, lei divina, lei natural. Eu não sei se ficou muito visível, eu acho que não, mas são uma série de leis, elas estão contidas no livro dos Espíritos e são devidamente explicadas lá, onde que a gente vai falar lei de adoração, lei do trabalho, a lei da reprodução, conservação e, para finalizar aqui, lei da justiça, amor e caridade. E aí, nessa última lei, fala muito do que eu estava dizendo com vocês acerca do amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem? Eu vou passar daqui a pouquinho para o próximo item que eu falava, que é a ideia do pensamento. Mas, por enquanto, aqui no pecado, eu queria saber se alguém tem alguma construção, se alguém queria trazer alguma questão sobre esse ponto. Alguém? Ótimo. Vamos passar. Pensamento. Eu estive com vocês no ano passado, e no ano passado eu vim aqui conversar acerca da importância da fala para a construção do ambiente familiar. E aí, quando eu estive aqui com vocês, eu trouxe exatamente essa figura. Essa figura, ela vem de um livro que chama Moldando Pensamentos, eu trouxe ele. Ela seria uma síntese desse livro, Moldando Pensamentos. Ele é do Espírito Milanês, quem faz a psicografia é o Sr. João Luiz Maia. E aí esse livro, Moldando Pensamentos, vai ser todo dedicado à ideia de falar do pensar. E aí, antes da gente entrar nessa figura aqui, eu queria que a gente parasse um momento e pensasse numa questão atual. É interessante, muitas vezes quando a gente está aqui, eu estou conversando com vocês, eu gosto muito de trazer questões que falam da atualidade. Porque quando a gente pensa em religião, quando a gente se pensa espírita, a gente está nesse mundo. Esse mundo faz sentido no Espiritismo. Não é para a gente falar assim, olha, aqui está a minha vida espiritual, aqui está a minha vida do trabalho, a minha vida de relacionamento. Essas duas coisas se conectam. E aí, quando a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo vai ser dedicado a explicar exatamente isso. Vai vir essa primeira ideia que eu trouxe. Cristo não veio para revogar as leis de Moisés, mas ele veio para confirmá-las. E aí, quando a gente pensa na doutrina espírita, ela veio para esclarecer, para trazer luz para tudo que já estava dito.
interessante que a gente vai falar exatamente da ideia que ciência e espiritismo, ciência e religião, ciência e espiritualidade caminham juntas. E o que é muito interessante é a gente perceber que quando a gente vai educando o nosso olhar, muitas vezes quando você vai ler uma matéria, vai ver um filme, vai ler um livro, você fala, gente, Cristo já falava isso. Olha, faz sentido no espiritismo. E aqui que eu quero parar para falar um pouquinho sobre pensamento com vocês. Se a gente faz uma reflexão, e aí eu estou falando assim, como que diz, do conhecimento popular, aquela conversa que você tem com alguém no elevador, aquela conversa baseada no pensamento mais raso, é muito comum a gente falar assim, nossa, essa geração está muito doente. Todo mundo tem um problema psicológico. Todo mundo tem uma coisinha na cabeça do que pensa. Todo mundo tem um pensamento complicado. E de fato, se a gente começa a pegar dados, e aí eu estou falando de pesquisas, agora de pessoas que param para pesquisar e pensar essas coisas, realmente nós tivemos um aumento de diagnóstico de pessoa com depressão, ansiedade e diversas questões que envolvem a saúde mental, que envolvem pensamento. Mas a gente precisa fazer alguns combinados aqui. Então quer dizer que só essa geração, que só eu e vocês que estamos aqui encarnados nesse momento, tem um problema de cabeça? Não. Não mesmo. O que está acontecendo mais recorrentemente é que a gente começa a ter diagnóstico. O que isso quer dizer? As pessoas começam a ter mais acesso à saúde, começam a ter mais acesso a psicólogos, e aí a gente começa a dar nome para as coisas. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar e diversas outras coisas. E aí por que a gente pensar isso se faz importante? Porque quando a gente vai ler o Evangelho, quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver Cristo falando de cuidar do pensamento há mais de 2000 anos atrás. E aí lembra que eu comecei dizendo, não separa a sua vida espiritual da sua vida nesse mundo. Se a gente pega o olhar e amplia ele, a gente consegue compreender que os nossos pensamentos, viu, a gente estava ruim de cabeça há muito tempo. A gente estava com dificuldade há muito tempo. E aí vem um outro detalhe. Hoje em dia, a gente pode estar sendo diagnosticado por doenças, dando nome para certas coisas. Mas, se a gente não faz uma transformação que é moral, uma transformação que é uma construção, uma adequação de comportamentos, muito provavelmente a gente vai continuar a adoecer. E aí olha que coisa importante de se pensar. Não é um adoecimento que é só meu, é um adoecimento que é social. A sociedade sofre quando o meu pensamento está desregulado. A minha casa sofre. As pessoas sofrem. E vira um compromisso coletivo, meu e de cada um de vocês, a gente cuidar desse tal de pensamento. Vamos fazer aqui e conectar duas coisas que a gente falou até agora. Eu estava falando de pecado e eu estou falando com vocês de pensamento. Eu prometo que eu vou explicar essa roda daqui a pouquinho. Mas antes da gente chegar aqui, eu quero trazer uma outra conversa. Quando eu falei de pecado, eu mostrei aqui, falei dos 7 pecados capitais, falei dos 10 mandamentos, falei das leis morais que são escritas no livro dos Espíritos, que devem ser cumpridas. Mas eu queria pensar com vocês uma questão que ela parece pequena, mas não é tão pequena assim. Quando a gente pensa em pecar, e aí eu falei da questão da nossa moral, está muito construída no cristianismo, esse cristianismo que se relaciona à Igreja Católica, a gente pensa no pecado e a primeira coisa que geralmente vem é a punição. Se eu pecar, serei punido. Geralmente a palavra era, se você pecar, você vai para o inferno. E aí essa ideia do pecado, ela traz um medo. E fica muito mais fácil se eu penso no pecado nessa coisa muito grande.
matar, roubar, porque eu falo, eu vou ser punido por isso que eu fiz. Só que quando a gente chega aqui, e o Espiritismo vai trazer esse esclarecimento, deixa eu botar alguns slides aqui, a coisa fica muito mais ampla, porque eu vou falar de coisas que parecem mais sutis, como a lei da igualdade, a lei do progresso, e você vai falar assim, para mim é muito claro que é matar alguém, para mim é muito claro que é roubar, mas para mim não é muito claro que quando eu estou desrespeitando a lei do progresso. Se você matar e roubar, você está desrespeitando a lei do progresso. Para mim é muito evidente quando eu estou falando da questão da justiça, do amor, da caridade, porque esse é o convite que a gente faz a vocês semanalmente. Seria a ideia de, pela caridade, não há salvação. Mas pensa para alguém que talvez não esteja aqui na casa espírita, que nunca teve contato com essa palavra, como que às vezes é muito complicado a pessoa pensar amor. Por que eu tenho que amar o próximo? O próximo é um problema, o próximo me bate, o próximo me trai, o próximo. E aí, quando a gente é convidado a pensar no pecado, nessa ideia cada vez mais detalhada, esse é um convite que é desafiante. Porque sim, nós sabemos que sofreremos consequências ao não cumprir com os nossos deveres. Só que você não vai arder no fogo do inferno. Não é essa a ideia do Espiritismo. Porque tem progresso. Para cada um de nós, há uma possibilidade de melhora. Pode ser que alguns de nós demorem mais tempo para fazer esse caminho? Com certeza. Mas o caminho é sempre uma possibilidade. E aí fica aqui uma provocação. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, na Bíblia, que fala, nenhuma ovelha ficará para trás. E essa é uma ideia que conflita com esse lugar do inferno. Você vai queimar no inferno, você vai ficar no inferno para sempre. Porque a lei do progresso, que é o nosso dever de caminhar, conjugada com essa ideia de que Cristo, cada um de nós está em evolução, ela permite que sim, eu tenho meu caminho, sim, eu vou errar, mas eu não vou ficar para trás, eu vou conseguir evoluir também. Então vamos pensar, eu falei do pecado, e falei da questão do pensamento, e falei que a maioria de nós, em alguma medida, tem alguma questão aqui no nosso pensamento que é complicada, que é desafiante. Chegou ao ponto que vários de nós recebemos, inclusive, um diagnóstico de alguma questão, ansiedade, depressão, o que quer que seja. Mas isso não quer dizer que antes não havia sofrimento e que no futuro também não haverá. Quer dizer que a gente tomou consciência. E aí vem um outro ponto interessante. Sabe quando a gente diz, aqui mais será dado, mais será cobrado? Essa é outra frase que a gente usa recorrentemente. Tem uma ideia? Eu não consegui trazer a imagem, mas eu vou tentar explicar para vocês. Tem um psicólogo que ele chama Maslow. Isso não vai ser importante, mas o Maslow, ele construiu uma ideia que seria uma pirâmide. Pensa aqui num triângulo comigo. E aí, quando Maslow construiu essa ideia dessa pirâmide, ele fez aqui, na base, então pensa na parte mais baixa, é a parte mais larga da pirâmide, correto? Nessa parte mais baixa, ele falou assim, olha, todos os seres humanos têm necessidades. Então, eu preciso comer, beber, ir no banheiro, ter água potável. E aí, o Maslow colocou nessa base da pirâmide essas ideias. Todo ser humano precisa comer, beber e outras questões. E aí, à medida que ele vai subindo na pirâmide, ele vai falando de coisas que são mais complexas, que são mais desafiantes para a gente alcançar. Aí eu peguei aqui a base da pirâmide, que é a parte maior. Quando eu chego aqui no topo da pirâmide, a parte menorzinha, pensou num triângulo, e a parte menor está aqui em cima, ele vai falar que a gente tem necessidade de conhecimento, autoconhecimento, autodeterminação e espiritualidade.
E aí, o que o Maslow, o que esse psicólogo, que não é espírita, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, segundo ele, mas eu e você sabemos que ele tem a ver, porque ele vive nesse mundo, e esse mundo é governado pelas leis espirituais, ele vai dizer, olha, à medida que você preenche, você bebe água, você come, você tem um banheiro para ir, tem uma moradia, fica mais fácil você pensar na parte de cima. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter espiritualidade. E aí, o que isso tem tudo a ver com o começo da conversa? A quem mais será dado, mais será cobrado. Eu sei e nós sabemos que algumas pessoas, de fato, ainda não acessam comida, banheiro, água. Porém, a maioria de nós já começou a resolver essa parte de baixo. A maioria de nós está aqui vestido, está aqui calçado, tem acesso à internet, pode estudar em alguma medida. Então, se eu comecei a resolver essa parte de baixo, eu começo a me preocupar com a parte que está mais em cima. E o que isso vai trazer para a gente e qual que é essa provocação? Se eu já estou resolvendo aqui embaixo, cabe a mim me preocupar com as coisas que estão no alto. E aí, o que isso faz comigo e com vocês? Que de repente, e eu acho que essa fala já aconteceu, talvez com algum de vocês, você fala assim, tá tudo bem, a minha vida tá ótima, mas eu estou com uma aflição aqui que não passa. Tá tudo certo, mas eu não estou dando conta. Sabe por quê? Porque a gente começa a ter um olhar que ele se amplia. Eu começo a pensar em questões que são mais internas. Eu começo a falar de coisas que dói em um outro lugar. Eu começo a falar de pensamento. E aí acontece situações onde você pode estar num dia mais legal. Você está num lugar bonito, você está com a sua família, mas de repente dá aquela coisa que você fala, eu não queria estar aqui. Não sei porque eu estou desconfortável. E aí vem, para nós espíritas, a gente tem ainda um próximo passo. Eu sei que essas dores podem vir dessa vida. Pode ser algum desconforto que eu estou sentindo com aquele momento. Eu sei também que esse desconforto pode vir de vidas passadas. E provavelmente eu e vocês tivemos inúmeras vidas passadas. E temos inúmeras questões dessas vidas passadas para a gente resolver. E aí, de repente, quando eu estou aqui, eu falo, tá tudo certo, eu estou comendo, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho roupa. Você vem e fala, peraí, eu tenho algumas coisas para resolver que eu ainda não resolvi. E aí, como espíritas, a gente dá um próximo passo. Algumas dessas aflições, alguns desses conflitos, nem são meus. Sabem nossos irmãos, que às vezes encontram a gente no caminho e transferem para a gente dores com a qual a gente tem ali alguma conexão, né? A gente permite se conectar, e aí de repente você vai falar, eu estou com um encosto, estava tudo bem na minha vida, de repente tudo deu errado. Ou seja, a gente tem momentos e lugares onde que esse desconforto do pensamento, onde essa dificuldade do pensar, ela pode vir tanto dessa vida, de vidas passadas e de outros espíritos que nos encontram. A quem mais será dado, mais será cobrado. Parabéns, vocês têm esse conhecimento. Ao ter o conhecimento, a gente entende a complexidade das coisas. Esse não é um problema. Essa é uma vantagem. Por quê? Porque ao saber, eu permito que eu consiga sair desse lugar, que eu consiga sair dessa dificuldade. Vai ser fácil? Não. Tem uma frase que eu gosto, minha mãe fala, o problema é não ter problema. Se você não tem um problema, há algo de errado. Porque se você está evoluindo, lembra da lei do progresso? É nosso dever a continuidade? Vai ter desafio. Então, o problema é não ter problema. A questão é que se eu aproveito a cada oportunidade, eu vou poder aprender aqui para poder aplicar no próximo problema.
Ele vai ser mais fácil que o anterior? Provavelmente não. Porque se eu estou progredindo, quer dizer que eu vou usar o conhecimento aqui pequeno para resolver o próximo. Mas a gente começa a saber e aí a gente tem a tranquilidade de compreender que sim, há um caminho. Ninguém está ficando para trás. Vai dar certo. Cabe a nós continuar nesse processo. Vamos falar finalmente dessa imagem. O que aqui tem e o que faz que eu gosto de usar essa imagem para explicar quando a gente fala de pensamento? A gente tem aqui... Opa, não estamos na imagem. Voltamos para a imagem agora. A gente tem aqui 4 momentos. Fato, ideia, pensamento, ação. E aí, se vocês perceberem, as setinhas que vão caminhando, ou seja, é um ciclo. Quando eu tenho um fato, ele alimenta uma ideia, que vai alimentar um pensamento, que vai alimentar uma ação. E assim eu vou continuando. Eu sempre trago esse exemplo, mas porque eu acho que ele é muito básico. Acordei de manhã, estou feliz, fiz a minha oração, ainda nem saí da minha cama, já estou ali espiritualizada, e aí de repente eu levanto da minha cama, ainda está meio escuro, sabe? Seu marido vai trabalhar, você não quer acender a luz, e aí você chuta a beirada da cama. Isso é fato. Aconteceu. Chutei a beirada da cama. O que vai vir de ideia? Que dor! Que coisa complicada! Meu dedinho está doendo. Essa é uma ideia. Ela surge na sua cabeça muito rápido. Isso é automático. Não tem tempo de você pensar. É automático. O próximo, e é aí que vem a sutileza. O próximo que é o pensamento. Como assim? Que dor no dedinho. Ai, que situação complicada. Que coisa. Isso aconteceu. Isso vem rápido. Agora, o que você vai pensar sobre isso é contigo. Acabou meu dia. Isso quer dizer que eu vou ter uma má sorte absurda. Esse dia já era. Ou, nossa, da próxima vez, eu vou dar uma redadinha nessa cama que esse lugar não está dando certo. Eu vou acender a luz quando eu levantar. Vou usar a luz do telefone. Isso é pensamento. O próximo momento é quando você toma uma ação. A ação pode ser sair do quarto e dar uma gargalhada do tipo, como eu sou, estava nada, e estou chutando a cama. A próxima ação é você sair do quarto e segurar o dedo e falar, caramba, posso ter quebrado esse dedo. A ação é o que você vai fazer. E aí, esse ciclo, ele vai acontecendo o tempo inteiro. Vamos fazer um exemplo prático. Eu estava na minha casa, vindo para cá. Eu tinha calculado o tempo mais cedo que eu precisava para estar aqui com vocês. Eu estava lá, já tinha esse fato que era, eu tinha que estar aqui com vocês às 18 horas. De repente, eu tive uma ideia, eu sentei e falei, vou montar os slides, eu estava ali montando os meus slides. E aí surgiu uma questão, né? A inspiração dos espíritos falou, dá uma olhadinha no trânsito. Parei, abri e falei, opa, o tempo que eu estava pensando aumentou quase 2 vezes. Ou seja, vou atrasar. Essa é uma coisa que surge rápido. É uma ideia, ela vem. O próximo momento é o que eu vou pensar. Já era, não vai dar mais. Acabou. E é isso, olha que você vê, estragou minha palestra, o que eu vou fazer? E aí eu tive todo um caminho de quase 2, né, de quase 1 hora para ficar, se eu tivesse ficado aí, nesse pensamento. Outro lugar pode ser, ok, estou atrasada, é fato, passei uma mensagem para a Érica, que já veio uma ação, e comecei a trabalhar. Falei, respira, o Uber vai caminhar rápido, você vai chegar. E aí, por fim, tem uma ação. Eu chego aqui, falo, gente, 5 minutinhos para poder pegar o meu pendrive e a gente começa a palestra, de fato ela acontece. Percebe como isso, se você consegue pensar na sua vida, como isso está acontecendo o tempo inteiro e muitas vezes a gente não tem consciência disso que está acontecendo? Essa é uma estrutura de pensar. A gente pensa assim. E aí, qual que é uma grande questão? Fato. É algo que acontece. Lembra que eu falei? O problema é não ter problema. Que problema vai acontecer sempre? Ele é um fato.
vai ter problema. E aí vem ideia. Diante do problema, gente, é assim, vamos evoluir e vamos crescer. Mas a maioria de nós, na hora que bater o dedinho na cama, você não vai falar, que delícia de cama, que delícia que meu dedo está doendo. Essa não é a ideia que vem primeiro na nossa cabeça. Diante de um desafio no relacionamento, no trabalho, geralmente a primeira coisa que surge na sua cabeça não é, que delícia, como esse chefe é tão complicado. Geralmente o que vem da ideia com a gente é uma ideia que ela está nesse mundo mais terreno. Vivemos na Terra, mundo de provas e expiações. E aí esses pensamentos nos influenciam. Porém, vem o lugar do pensar. E aí aqui no pensar é o primeiro lugar que eu e vocês temos capacidade de transformar. A forma que eu penso é o lugar em que eu posso trazer a transformação. Como que eu trago a transformação do meu pensamento? Uma leitura edificante. Lembra da oração que eu fiz lá na minha cama antes de levantar? Isso altera a minha energia, isso altera a minha vibração. E aí, daí para frente, o meu pensar fica diferente. Por isso que, e aí a gente volta lá para o título, pecado por pensamento. E aí assim, mas peraí, adultério. O adultério, vamos voltar para o adultério na ideia mais básica. A ideia de que alguém que está no relacionamento trai a outra pessoa. Ok. Geralmente, quando eu estou pensando nesse adultério, o adultério que eu penso é esse básico. Saiu com outra pessoa, teve com outra pessoa, beijou a outra pessoa. Só que, aqui não. Eu estou te falando do adultério que ele vai no pensar. Por quê? Porque você é capaz de moldar os seus pensamentos, alterar os seus pensamentos. Vamos falar de adultério. Antes de falar desse ponto aqui, eu só vou trazer a passagem bíblica. Eu achei que eu tinha deixado aqui. Deixa eu ver. 8º. Pessoal, eu estou no mesmo item que está descrito aqui, tá? Que é o capítulo 8º, bem-aventurados que têm puro coração. A gente vai falar de pecados por pensamento, adultério. Eu só quero trazer a passagem bíblica que antecede esse item. Aprendeste do que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos lá. O que Cristo está nos provocando aqui nessa passagem de São Mateus? O capítulo é o 5, os versículos são 27 e 28. Ele está dizendo aqui para a gente: olha, você já sabe, eu já disse para vocês, se você pega lá os 10 mandamentos, já está ciente. Não cometereis adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso está certo. Porém, se você olhar para outra mulher com um olhar, com pensamentos maus, você já cometeu o adultério. A gente subiu um nível, não subiu? Você passa da hora que você tem que ter uma ação. Pensa lá na imagem que estava no slide atrás. Você passa daqui que está a ação para voltar para cá, para o pensar. Você está nesse ponto aqui, nessa hora que você fala: eu não devo pensar. Porque, veja que interessante, ele fala: se você olhar com um mau pensamento, o problema não está no olhar, o problema está no pensamento que você vai ter quando você olha. E aí, voltamos de novo, dá para a gente fazer a diferença no pensar. É como a gente pensa. Vamos focar nesse lugar. E aí sim a gente chega nesse ponto que é onde o Evangelho segundo o Espiritismo pega uma ideia aqui do adultério e amplia ela para a gente. O que ele vai dizer? Quando o Evangelho, quando Cristo diz para a gente sobre adultério, ele não está
falando somente dessa ideia do adultério entre um casal, que uma pessoa do casal trai a outra. Quando ele fala de adultério, ele está falando de uma ideia de você trair os seus princípios, trair a lei de Cristo. No dicionário, a gente já começa a trazer. Aqui eu fiz uma síntese para vocês, um resumo, mas estava muito interessante, porque antes do segundo item, que é esse item que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, tinha um parênteses e estava assim, pouco usado. Ou seja, geralmente quando a gente fala de adultério, a gente está falando dessa primeira ideia, uma pessoa que trai a outra. Mas essa ideia que, segundo o dicionário, é pouco usada, é a ideia que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer. E aí cabe a cada um de nós tornar essa ideia mais usada. Que é essa ideia do adultério, que é a pessoa que trai princípios. Ela trai orientações. Volto aqui. Quando eu disse sobre o pecado com vocês, trouxemos as leis fundamentais, 10 mandamentos, falei lá dos 7 pecados capitais, quando Jesus fala da ideia de pecar, a gente está falando muitas vezes de uma ação. Não roubar, não matar, não cobiçar. Mas ele vai trazer aqui um complemento e ele fala, qualquer pensamento mau. Gente, assim, vamos ter aquele momento assim, cá entre nós, momento de sinceridade. Quantas vezes, só hoje, você não tem um pensamento bastante complicado? Que saco, essa pessoa não lava vasilha nunca, essa vasilha na pia não dou conta. Essa casa está sempre suja. Esse menino não aprende. Essa sociedade não tem jeito. Quantas vezes esse pensamento passa na cabeça da gente de forma recorrente? Olha que engraçado, a gente não para pensar nos nossos pensamentos. A gente não para ter consciência dos nossos pensamentos. E é esse Cristo está trazendo para a gente que a ideia do pecado é muito mais ampla do que só o fazer. Ela é uma ideia que fala do meu mal pensar. Está todo mundo em pecado, muito provavelmente aqui. E vamos fazer aqui aquele momento de acolhimento. Tá tudo bem, gente. Estamos caminhando, estamos em evolução, vai ter tempo. Mas, de novo, é importante que a gente tome consciência. Porque muitas vezes, e aí a gente pode trazer para o lugar do outro, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu olho para o próximo, eu foco na ação. Ele não faz, ele não lava a vasilha, a criança é muito difícil, a vizinha que grita, o outro que ouve música alta. Só que eu olho e me coloco como padrão, por quê? Eu não faço isso. Eu lavo a minha vasilha. Eu não ouço música alta. Porque eu estou pensando no quê? Na ação. Mas se eu xinguei a vizinha, amaldiçoei a criança, xinguei meu marido, mesmo que eu não tenha aberto a minha boca para falar isso, eu pensei, eu já estou em pecado. E aí, um compromisso que é nosso sempre é de sermos humildes. E da gente pensar, eu tenho um caminho para evoluir, eu tenho um caminho para melhorar. Ter consciência, saber de onde a gente está, é o que permite que a gente cresça, evolua. Porque se eu não sei onde está o meu erro, fica muito mais difícil consertar. Sair do automático. E essa é a ideia de sair do automático. Ela é uma questão que ela conflita com, lembra que eu falei da pirâmide de Maslow? Necessidades básicas, comer, beber, ter uma casa, moradia. A gente vive numa sociedade que a maioria de nós já resolveu esse ponto. Só que essa mesma sociedade que resolveu para a maioria de nós a comida, o banheiro, a água, é uma sociedade que faz que a gente vive no 2.0,
Sabe aquele no WhatsApp, quando você dobra a velocidade e você ficou com a pessoa no 2.0? A gente vive no 2.0. E isso vivo no 2.0 fica muito difícil eu parar para pensar no pensamento. Eu parar para refletir no que vem antes. Porque isso passa. Eu foco no resultado. Eu foco no que é feito. Porém, focar no que vem antes fica muito difícil se eu estou no automático. Então, quando eu paro, estou aqui sentada na casa espírita, estamos conversando, quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente toma o passe, são todos convites para a gente sair do automático. Para você sair do 2.0 e voltar para o 1.0. Dependendo do dia, tem que reduzir, vir para o 0,75, sabe quando fica mais lento? Às vezes a gente precisa. Porque quando a gente vai mais devagar, isso permite que a gente olhe e fala, tá, parece que tá bom, mas será que tá de fato? Vamos continuar. O que vem aqui? Essa ideia de adulterar, como essa ideia mais ampla, não é só da traição, mas a ideia do adultério como aquele que peca, e peca inclusive pelo pensamento, aqui Cristo, ele vai falar e vai explicar com esse termo, a gente vai entender que essa não é uma ideia nova, é uma ideia que o próprio Cristo já falava no momento do Evangelho. O que ele vai dizer? Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Aqui, a ideia do envergonhar não é essa ideia de falar, que vergonhinha de você, não quero saber quem você é. Essa ideia aqui do envergonhar é essa proposta que, vamos ser muito sinceros, Cristo está sempre comigo, está sempre contigo, Ele habita em cada um de nós. Cada um de nós tem a sua jornada, o seu caminho de evolução. Contudo, cada um de nós também tem livre-arbítrio. Se a gente tem a liberdade de fazer o que a gente acha que é adequado fazer, as consequências do que eu faço também são minhas. E aí, por mais, e Cristo faz isso o tempo inteiro, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem, e Ele vai seguir fazendo isso para cada um de nós, Ele vai continuar sendo o pastor que acolhe a cada uma de suas ovelhas, mas as consequências são minhas. Então, quando Ele está falando aqui do se envergonhar, Ele está falando exatamente desse lugar, onde que a pessoa dá um passo para trás, né? E ele fala, ok, eu te acolho, você é meu filho, e nada disso mudou. Porém, as consequências são suas. E do que ele traz aqui? Tanto se envergonhar de mim, quanto das minhas palavras. Palavras é a coisa mais ampla. Das orientações, de toda essa parte que a gente vem conversando, são as ideias da palavra. Outro lugar é essa ideia de não reconhecer. Essa ideia de não assumir, de não ter fé. Essa vergonha de Cristo, aquele que se afastar de Cristo. Gente, eu estou no quarto ponto e ainda é 45, eu estou me sentindo assim, super pontual. Vamos lá, vamos continuar. A ideia de justiça. Quando nós estávamos lá, que eu trouxe para vocês, né, as leis que estão escritas no Livro dos Espíritos, a última lei ela falava lei da justiça, do amor e da caridade. O que isso se faz bastante importante para a gente? Eu disse até aqui que não importa, que quando o pecado, ele não está só no que a gente faz, ele está também no que a gente pensa. Concordamos quanto a isso, essa já é uma verdade que a gente vai tentar estabelecer para nossas vidas e levar para a nossa prática. Porém, Deus é sempre justo. A justiça divina permanece em cada ação. E aqui surge essa pergunta
que se faz muito importante. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Vamos voltar. Você está no trânsito, vindo aqui para casa aqui de Augusto César. Está no caminho, chegando. De repente, quando você está ali, chegando aqui, alguém te fecha no trânsito. Sabe aquela coisa, sabe assim, que a pessoa vira na sua frente de repente, e você quase bate o carro, você toma um susto? Fato, isso aconteceu. Eu falei com vocês que a ideia, ela é automática. Geralmente ninguém vai pensar, a primeira ideia não vai ser que delícia, que paciência, que pessoa. Não. A primeira ideia que você tem é aquela ideia do aquela raiva que sobe aqui nas costas, a pessoa às vezes corre, você sabe, muito rapidamente. É a ideia. O pensar. A gente pode começar a pensar e falar: que motorista muito complicado, que pessoa difícil. Tinha gente que falava, coisa feia, mas falava, Mas vamos falar, vamos pensar aqui, vamos dar um passo para trás. Vai lavar uma roupa que você não sabe dirigir, Isso era comum, espero que ninguém mais faça isso. Comprou a sua carteira, você não sabe. Eu estou dizendo que você não falou isso. Você não abriu a sua janela e gritou para o motorista. Você pensou isso. Você pensou isso. Muito provavelmente, a maioria de nós pensou isso. Só que eu espero, com muita fé, oramos, que você não tenha aberto a janela e não tenha xingado outra pessoa. Que você não tenha acelerado o seu carro e ido atrás dela. Jéssica, eu fiz isso. Tá, tudo bem, gente, tem caminho, a gente vai melhorar, ainda dá tempo de não fazer. Porém, a gente quer transformar no antes. Eu quero transformar no pensar. Eu quero mudar a forma que eu penso sobre o outro. E aí, tudo bem. Eu ainda pensei, comprou a sua carteira, vai para algum lugar não tão legal. Eu ainda pensei isso. Se eu só pensei, entre muitas aspas, só pensei, eu vou sofrer as mesmas consequências de quem abriu a janela, gritou com outra pessoa? Não, gente, não é justo. Se fosse assim, nós estaríamos desrespeitando a ideia da justiça divina. Então, o que vai explicar aqui? O que os Espíritos nos explicam? Naquele que eu cortei, tá, gente? Tem um textinho aqui antes, mas eu só deixei a ideia principal pra gente aqui. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. É para cá que a gente quer ir. O que a gente quer fazer é não ter nem a ideia. Imagina, você não tem nem a ideia, nem passar na sua cabeça. Que pessoa ruim, que cama complicada que está no meio do caminho, que chatice. Diga. Sabe uma ideia super engraçada que eu tenho? E aí a gente vai tentando se adequar. Eu sempre falo assim, no trânsito, dirigindo, com pressa, a outra pessoa te fechou, fez uma coisa e fala, gente, que barbeiragem. Eu gosto de pensar que ela está com dor de barriga. Porque, vamos ser muito sinceros, se você está com dor de barriga, gente, você acelera o carro, você quer achar o banheiro o mais rápido possível. Então eu falo, deve estar com dor de barriga. E aí, na hora que eu penso isso, eu consigo ser solidária e falar, se fosse eu também provavelmente estaria fechando os outros. Estou aqui de não ter nem conceder a ideia? Lógico que não. Eu tive a ideia, eu fiquei brava, com certeza. Mas na hora do pensar, a gente começa a tentar transformar. Quando eu falo que eu pensei na dor de barriga, quer dizer que eu não pensei, que motorista complicado, vamos para aquele lugar não tão legal? Não necessariamente. Mas eu tentei dar um passo para frente e falei, peraí, pode ser diferente.
Pode estar acontecendo alguma coisa muito complicada na vida daquela pessoa e ela, por essa razão, ela está com o carro tão acelerado. Ela pode estar com um problema de fato. Diga. Eu dirijo, né? Eu trabalho viajando, dirigindo. Aí eu penso assim, quando eu vou sair. Se eu não dirigir com atenção, todos os dias eu vou bater certo em alguém. Então eu já estou num grau maior de pensamento. É porque se você não dirige, se você não tem atenção, você não consegue ficar atento no trânsito a todas as pessoas. Então eu puxo para mim isso. Então se eu não tenho atenção, eu bato certo todos os dias. E ninguém quer bater, né? Tanto certo quanto errado. Eu acho que é mais ou menos isso. Sabe que coisa interessantíssima que você falou? Lembra quando ela disse aqui? A gente fica no automático. Se você pensou, eu devo cuidar da minha forma de dirigir para que eu não bata o carro, você está cuidando do pensamento. Quando você cuidou do pensamento e fala, devo mudar minha forma de dirigir para que eu não bata o carro, você está mudando a ação. Você mudou o comportamento. E muito provavelmente, espero que sim, você dirige melhor e não bate o carro. Quando a gente consegue ir fazendo esse caminho, ele vai tornando mais natural no nosso dia a dia. Sabe quando a gente está saindo de casa e alguém fala assim, vai com Deus? Às vezes parece automático, né? A gente fala, vai com Deus, e a pessoa vai indo. Ou quando a gente pede a bênção, muitas vezes a gente automatiza essas coisas. Mas se a gente consegue trazer esse lugar para um lugar de fato, a gente consegue refletir, sair do automático, eu estou indo com Deus. Se a pessoa cruzou meu caminho, tem alguma razão para ser. Eu não estou com Deus? Vamos continuar aqui. Então, a primeira ideia que a gente trouxe é a pessoa que evoluiu, que eu falei, é a meta. Eu nem vou conceber a ideia. Eu consigo olhar para qualquer situação, olhar para o problema e pensar que ele é aprendizado. Ele é prova. Se eu estou passando por ela, ela é necessária. O problema é não ter problema. Ok? Porém, o próximo passo. Naquele a quem essa ideia acode. Ou seja, naquela coisa que a ideia veio. Chutei a cama. Ai, que dor. Ai, que cama complicada. Vamos continuar. Mas que a repele a progresso em vias de realizar-se. Ou seja, chutei a beirada da cama. Senti a dor. Tive a ideia. Mas não xinguei ninguém. Não amaldiçoei a cama. Não pensei nisso. Já evoluí. Às vezes, eu ainda vou pensar, que cama complicada, que pessoa difícil. Eu pensei, mas eu consigo parar e falo, opa, é uma pessoa em evolução tanto quanto eu. É uma pessoa com dificuldades tanto quanto eu. Logo, eu vou fazer o quê? Repelir, afastar o pensamento. Nossa, essa sociedade é extremamente complicada. As pessoas estão muito difíceis. Opa, as pessoas estão em evolução tanto quanto eu. Elas passam por problemas que eu também passo. Elas têm dificuldades que eu também tenho. O que a gente está fazendo? A gente está afastando esse pensamento que ele nos leva para um lugar ruim, que ele nos leva para um lugar pior. Naquele que finalmente pensa no mal e nesse pensamento se compraz, a pessoa que fica naquele lugar, o mal ainda existe na plenitude da sua força. O que é isso? Provavelmente, a gente já enfrentou dificuldades inúmeras. Provavelmente, alguém já falou uma coisa absurda com você, da qual você discordou. Eu acredito que, inclusive, eu lembro do adultério que a gente começou, que eu falei que não é só a traição. Algumas pessoas aqui provavelmente já foram traídas. Isso dói. Dói, gente, dói.
é complicado, incomoda. Daí para frente, você pode ficar estacionado nesse pensamento. A pessoa é ruim, ela queria me fazer sofrer. Olha que pessoa injusta. O que eu vou fazer para ela sofrer o que eu sofri? Como eu vou fazer para pagar aquilo que ela fez comigo? Você pode ficar nisso anos e anos e anos. Vamos fazer mais? Vidas e vidas e vidas. Encarnou, reencarnou, voltou, passou. E vocês dois ficam ainda presos nesse lugar, nesse sofrimento, nessa ação que aconteceu há tempos. Porém, quando você chega ao ponto de estacionar no pensamento, ou pior, quando você executa a ação, eu fiz o outro pagar pelo que ele me fez. Eu fechei o outro no trânsito. Eu abri a janela. E coisas mais complicadas. Eu matei, eu roubei. Quando você está aqui, o pecado, ainda o mal existe dentro de você. Ele persiste. As consequências vão ser maiores. Logo, num trabalho está feito, no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações. Ou seja, eu não tive nem a ideia, eu pensei na ideia, eu fiquei estacionado na ideia ou eu executei essa ideia. De responsabilidade nos atos e pensamentos do homem como pessoa, a ideia é mais ampla. Então, para a gente fechar, o que é importante, o que eu gostaria que a gente ficasse aqui nessa conversa? Pecado, errar, desequilíbrio, fazer diferente do que é orientado, é uma coisa que não fala só da ação. Ela fala de um ponto antes, do pensar. Você pode estar cometendo pecado ao pensar em algo. Então, eu estou pecando por pensamento. Pensamento é essa coisa que acontece constantemente na sua cabeça. Só que nós somos capazes de transformar o pensamento. De tanto pensar que eu devo atravessar a rua e ajudar outra pessoa que me fechou no trânsito, de tanto pensar que eu devo adequar o meu comportamento, dirigir com atenção para que o outro não bata e eu também não bata no trânsito, a gente começa a transformar esse pensamento. Vai ser nessa vida? Assim espero. Se não for nessa, vem no próximo. Mas a gente já começou a fazer o caminho. E aí, o adulterar está aqui. Está nesse ponto que eu desrespeito o que é o correto, o que deve ser feito, o que deve ser transformado. Se eu tenho a consciência, o meu dever aumenta. Logo, você está adulterando muito mais do que é só trair. E adultério está no pensamento, todo que a gente fez, o adultério da traição também está contido. Espero que isso tenha ficado preciso para vocês. Mas o adultério, pelo pensar, também está errado. Cristo nos orientava, o Evangelho vem e explica, e cabe a nós tentar transformar isso. Tem caminho, tem tempo, a gente pode evoluir. Se vocês quiserem e puderem, eu acho que a gente parar um momento e ler as leis universais, as leis que estão descritas no livro dos Espíritos, ajuda muito, porque ela sai da ideia do não pensa na pizza, ela te dá uma ideia de como fazer. Jéssica, ainda não vai dar, não tenho tempo, não tenho interesse. Pensa comigo. Amar a Deus em todas as coisas, amar o próximo com batismo. Já é um caminho, já é uma grande luz, já é um grande desafio também, mas já te ajuda a caminhar. Conseguiu fazer esse? Está tentando pelo menos? Tentou o segundo de ler os livros dos Espíritos? Mantém seus comportamentos, o Evangelho no lar, a vinda à casa espírita, as leituras edificantes, tudo isso vai te ajudando a fazer a transformação. Tudo bem? Alguma dúvida?
a dizer? Acabei no horário. Pessoal, vamos fechar os olhos um pouquinho, quem se sentir à vontade. E a gente vai fazer um exercício aqui de sair do automático. Vamos lá, eu faço isso com as crianças pequenas e com o pessoal da assistência e é bem legal. Vem comigo. Cheira uma flor, pensa numa flor. Puxa o ar, sente o cheiro. Puxa aquele ar, cheira a flor, sopra a vela, coloca o ar para fora. Soprou a vela de aniversário. Mais uma vez comigo. Cheira uma flor, puxa o ar, sopra a vela. Uma última vez, cheira uma flor, sopra a vela. Gratidão à Casa de Augusto César Neto, que nos acolhe e que nos dá esse espaço para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Gratidão aos espíritos que orientam a essa matéria. Gratidão a cada um dos trabalhadores que nos acolhem, que cuidam dessa casa e que permitem que esse momento aconteça. Senhor, pedimos a graça que nós possamos transformar o que nós ouvimos em realidade em nosso dia a dia, em verdade em nosso existir. Sabemos que o nosso caminho é longo, mas que não nos falte força para perseverar. Que assim seja.